O pensamento pedagógico contemporâneo. As contribuições de Snyders. Para entendermos o pensamento de Snyders, precisamos voltar um pouco e observar as tendências pedagógicas. O que são tendências pedagógicas, né? As tendências pedagógicas, elas refletem diferentes visões sobre o papel da educação e o modo como o conhecimento deve ser transmitido e construído. É um espectro que vai das abordagens liberais, né, até as progressistas. Então, cada tendência ela oferece princípios e métodos específicos para orientar a prática docente e a relação entre aluno, professor e conteúdo. As tendências pedagógicas liberais ou conservadoras, elas refletem os modelos educativos que enfatizam a transmissão do conhecimento e a preparação do indivíduo para o mercado de trabalho. As tendências pedagógicas progressistas ou críticas, né? Elas propõem a educação como uma ferramenta de transformação social. Elas valorizam a crítica e a emancipação dos alunos. A pedagogia libertária ela é baseada em ideias anarquistas que buscam uma educação que promova autonomia e igualdade sem imposições. Essa pedagogia desafia a estrutura tradicional de autoridade, incentiva a autogestão e a cooperação entre os alunos. Já a pedagogia libertadora, ela foca na conscientização dos alunos sobre a sua realidade social, política e econômica. Ela utiliza o diálogo como um método central, promovendo uma educação crítica e participativa, que capacita o aluno para transformar a sua realidade. E essa é muito influenciada pela obra de Paulo Freire. Já a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia que visa desenvolver uma compreensão crítica do papel da educação na sociedade, especialmente em termos de como o ensino pode influenciar a transformação social. Essa pedagogia é idealizada pelo educador brasileiro Dermeval Saviano, que foi influenciado pelo autor que veremos mais adiante. Essa pedagogia ela fundamenta-se na perspectiva marxista e propõe uma educação que visa a conscientização crítica dos estudantes sobre a realidade social e as estruturas de poder com o objetivo de promover mudanças. Então, essa pedagogia ela vai entender que os conteúdos escolares não são neutros. Pelo contrário, eles carregam valores e visões de mundo que podem reproduzir ou questionar a ordem social existente. Então, a relação da pedagogia histórico-crítica com a crítica social dos conteúdos, ela se dá voltada para a escolha das abordagens dos temas ensinados, né, o material que é ensinado. Tá? Então, essa perspectiva ela incentiva que professores e alunos a questionarem a função social dos conteúdos, a refletir essas relações sociais, as condições históricas que eles representam. Então, na prática, essa abordagem ela exige, né, dos educadores que eles contextualizem o conhecimento de maneira a destacar os conflitos, as contradições, as desigualdades, né, tudo isso que está presente na nossa sociedade. Então, ao fazer isso, a pedagogia busca criar uma consciência coletiva nos estudantes que estimule eles a entender a importância do papel deles na sociedade, para desenvolver uma postura crítica aos conhecimentos que eles vão aprender e as práticas sociais que acontecem ao seu redor. Então, a pedagogia histórico-crítica ela vai além da transmissão de conteúdo. Né? Ela promove esse desenvolvimento dessa consciência crítica. Então, tendo com base esta última, nós vamos ver o nosso autor, que se chama Georges Snyders. O Georges Snyders, ele foi
Georges Snyders foi um filósofo renomado e educador francês. Ele nasceu em 1917 e faleceu em 2011. Suas obras, pensamento, influenciaram profundamente a pedagogia crítica e a filosofia da educação. Formado pela École Normale Supérieure de Saint-Claude, Snyders se dedica ao estudo das dimensões sociais e culturais da educação. Então, ele questiona as relações entre a escola e a sociedade e como elas podem promover uma formação humanizadora e emancipadora. Bom, para a gente entender a obra do Snyders, as contribuições dele para a educação, nós precisamos, antes disso, no caso, entender os contextos históricos que influenciaram a obra de Snyders, né? Então, Snyders escreveu suas obras principalmente entre os anos 1960 e 1980, um período marcado por profundas mudanças sociais e políticas que aconteciam na França, em todo o mundo ocidental. Esse contexto foi essencial para a construção das suas ideias sobre educação e a crítica sobre o modelo tradicional de ensino. Então, nos anos 60, a França e a Europa, elas viviam as consequências do pós-guerra. Então, havia uma movimentação crescente em direção a reformas educacionais e sociais. E houve também os movimentos de maio de 1968, que simbolizaram uma forte crítica à autoridade, à tradição e aos sistemas que perpetuavam as desigualdades sociais e incluíam uma educação mais democrática e crítica. Esse movimento ele foi marcado por greves gerais e ocupações estudantis, sendo um ícone de uma época onde a renovação dos valores veio acompanhada pela força de uma cultura jovem. E Snyders estava no meio desse caldeirão todo que estava acontecendo. Então ele foi influenciado por esses movimentos e seus ideais. Então ele coloca a educação como um meio de transformação social e pessoal. Então, nas obras de Snyders, nós podemos entender que, nesse período todo, ele confrontou um modelo educacional focado apenas na transmissão de conteúdo e defendeu uma abordagem pedagógica que não formasse só indivíduos competentes, mas também cidadãos conscientes e realizados. Então, a gente pode entender a obra do Snyders dividida em dois conjuntos. O primeiro conjunto, já no segundo conjunto que a gente pode analisar das obras do Snyders, que foi realizado entre as décadas de 80, em 1980 e 1990, o Snyders ele foca todos os seus esforços naquilo que ele chamava de alegria na escola. O que é isso? A satisfação, né, que a escola deve dar ao aluno. Então, os textos mais representativos dessa época são Alegria na Escola, A Escola Pode Ensinar as Alegrias da Música, Alunos Felizes e Feliz na Universidade. Então, essas reflexões desse segundo conjunto de obras dele caminham para uma prática escolar e pedagógica, destacando o papel central da cultura e das artes no seu ideal filosófico de educação. Então, para o autor, a alegria faz parte de uma luta de transformação, tanto na escola quanto na sociedade. Então, vamos entender melhor como que isso funciona. Esse é o conceito que eu vou trazer para vocês, destacar esse conceito como principal das obras do Snyders. O Snyders, quando ele publica Alegria, ele não abandona a crítica dele à matriz marxista, mas ele aprofunda a discussão em alguns temas da sua pedagogia progressista, para além daquela perspectiva da luta de classes. Então, nessa obra, ele vai trabalhar com temas como a ambição de renovar a escola, a própria função da escola, como um bem das relações à cultura, e também a ambição maior dele nesse momento é resumir a obra em dois pontos nevrálgicos, assim, dar alegria e, ao mesmo tempo, trazer renovação aos conteúdos culturais. Então, vamos lá, vamos entender melhor esse conceito da alegria na escola para o Snyders. 3, 2, 1, alegria na escola. A alegria, né, que Snyders relata, ele traz que muitas vezes a escola é um local de repressão. Quando o aluno não tem opção de escolha,
e tem que agir sobre regras impostas pelo professor, ele deixa de ter alegria, pois é sinônimo de opção, e as regras não dão opção. No entanto, o Snyder vai observar que é possível implantar alegria nas ações, mesmo as obrigatórias, uma vez que a obrigação pode abrir espaço para experiências emotivas, emoções essas que seriam vivas e violentas, mas que, no entanto, poderiam ser controladas por um conjunto de situações, levando o aluno a um novo tipo de alegria nascida dos medos gerados pela obrigação. Com efeito, as regras também são um espaço de alegria. A renovação da alegria na escola são orientações que Snyder traz em suas teorias, onde educar vai além de levar o aluno à liberdade. A escola tem a função de conduzir o aluno a mudar seus desejos e também fazer surgir novos desejos. Snyder ele vai observar que o autoritarismo acontece na escola a partir do momento em que o aluno é obrigado a aceitar uma cultura que não é a dele e que não condiz com sua realidade. É exatamente nesse aspecto que o autor combate propondo um modelo não repressivo e anti-autoritário. Abre aspas. É preciso reconhecer, geralmente, que a escola é de início um lugar de divergência entre as maneiras de ser, do professor aos alunos, desacordo de idade, de formação, de gostos. Corre-se o risco de que o professor esteja voltado para o seu passado e justifique enquanto os alunos estão voltados para o futuro. Por exemplo, no videogame, quando você está jogando, há momentos difíceis que você precisa superar, mas esses desafios também te motivam. Da medida que você progride, você sente satisfação e alegria por ter aprendido a vencer o que no início parecia ser difícil. Então, na visão do Snyder, a educação deveria funcionar assim. Deveria nos desafiar de uma forma que nos faça crescer. E isso faz nós nos sentirmos bem por entender algo novo, por ter atingido um novo desafio. E isso seria uma vitória pessoal. Então, isso para ele é a alegria. Então, o papel do aluno, né, com a contribuição do Snyder, é de ter uma construção de uma cidadania plena e ativa, promovendo a sua participação consciente tanto no mundo, quanto, né, no mundo social, quanto no seu mundo de trabalho. Essa abordagem, a proporcionar uma alegria de aprender, ela busca despertar o engajamento e a curiosidade. E isso faz com que haja um fomento, né, uma relação positiva e transformadora com conhecimento e contexto social. Ao valorizar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência de classe, é incentivado aos estudantes que eles compreendam a sociedade em que eles vivem, registrando desigualdades e injustiça, e se posicionando de uma maneira ativa diante desses desafios. Esse processo ele ajuda o aluno a se formar enquanto cidadão consciente, capaz de participar criticamente da vida pública e de interagir no ambiente de trabalho com autonomia e senso de coletividade. Já no mundo do trabalho, essa abordagem ela pode incentivar um posicionamento ético e uma postura reflexiva que vai além de habilidades técnicas. Ela promove o desenvolvimento de indivíduos que, ao mesmo tempo que são competentes nas funções técnicas, eles também são questionadores das relações de poder e dos impactos de suas atividades na sociedade. Com isso, o Snyder contribui para uma educação que forma cidadãos e trabalhadores conscientes, capazes de promover mudanças e atuar como agentes transformadores em todos os âmbitos de sua vida.